nós vamos falar como que você pode, através de estratégias comprovadas, aumentar o faturamento e o lucro do seu negócio e com isso você prosperar, né? Nós temos aqui provavelmente empresários e empreendedores de vários tamanhos, talvez aspirantes a empresário, aspirantes a empreendedores, pessoas que querem também começar o seu primeiro negócio. Eu sou empresário há 12 anos, eu administro 4 empresas de sucesso. Eu comecei do zero da minha casa e a minha maior paixão hoje é transferir o meu conhecimento para as pessoas que querem fazer o seu negócio prosperar, né? O que não é esse tema, o que nós não vamos falar hoje, o que eu não vou te ensinar hoje? Eu não vou te ensinar hoje a ter sucesso da noite pro dia. Eu não vou te ensinar hoje, não vou te dar um atalho para você aumentar o seu lucro e o seu faturamento. E mais importante ainda, se você está aqui esperando que eu vá te dar uma fórmula milagrosa para você ficar milionário da noite pro dia, não vou. O sucesso, guarde isso que eu vou te falar. O sucesso, ele não tem uma fórmula certa, mas ele tem regras a serem seguidas, tá bom? Então, o que nós vamos falar? Como é que você aumenta o seu faturamento e o lucro do seu negócio? Vini, minha empresa sou só eu não tenho funcionário. Serve para mim? Serve para você. A partir do momento que você empreende, que você vende um produto ou um serviço, você é empresário, independente do tamanho da sua empresa. Combinado? Então, independente do seu tamanho, nós vamos falar aqui como é que você pode aumentar o faturamento do seu negócio com estratégias que ao final dessa live, dessa aula, você vai falar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou melhor, eu não vou te falar o que fazer. Falar o que fazer, às vezes, é até fácil. Eu vou te falar o como que você vai fazer, o como, passo a passo. E aí você vai sair da live falando, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Ou eu tinha pensado, mas eu não sabia como fazer. É aí que está o pulo do gato, tá bom? E o que eu não vou te ensinar é te dar uma fórmula mágica que você vai fazer plim plim, as coisas vão acontecer. Não é dessa forma, tá bom? Bom, quem chegou agora, não esqueça, eu quero só relembrar, dia 1º de setembro é um dia inesquecível, grandioso para os empreendedores de todo esse país. Dia 1º de setembro, bloqueia sua agenda que vai ter a Masterclass Meu Negócio Milionário. Eu quero ver esse Brasil lotado de milionários. Eu quero que você faça parte do 1% das pessoas milionárias desse Brasil, tá bom? Então escreve nos comentários, eu quero fazer parte do 1%. Bom, quais são os benefícios que você vai colher após a aula de hoje? O que de real você vai conseguir fazer? Quais são os benefícios reais que você vai ter após a aula de hoje? Bom, o primeiro benefício que você vai ter após aprender a aumentar o seu faturamento e o seu lucro de uma forma honesta, consistente, estruturada, é que você vai ter liberdade de tempo. Olha, o que a maioria dos meus alunos, a maioria dos empresários que eu converso, a maioria das pessoas que eu converso, o que a maioria dos empreendedores que eu converso não tem é tempo. Eu tenho certeza que se você é empresário, se você tem um negócio, o que mais te atormenta é a falta de tempo para sua família, é a falta de tempo para você. E você se mata para tocar o seu negócio e não sobra tempo para você. Agora, se de uma forma inteligente você aprende a fazer a gestão correta da sua empresa para aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, o primeiro benefício que você vai colher é liberdade de tempo. A sua empresa não pode depender exclusivamente de você, tá bom? Segundo benefício que você vai colher após a aula de hoje, quando você aprender quais são as táticas, quais são as estratégias para você aumentar o seu faturamento, para você aumentar o seu lucro, é liberdade financeira. Olha, a maioria dos empresários que eu converso querem ter faturamento alto, quer ter aumento nas vendas. O que a maioria dos empresários não se liga e não olha é que o que importa não é quanto você fatura. Talvez você diga assim para mim,
Vini, eu faturo 100 mil reais por mês. Talvez você diga assim para mim, Vini, eu faturo 1 milhão por mês. Eu faturo 10 mil por mês. Se você fatura 10 milhões por mês, eu não acho muito. Se você fatura 100 milhões por mês, eu não acho muito. Se você fatura 1 bilhão por mês, eu não acho muito. Sabe por quê? Porque para mim não importa o quanto você fatura. O que importa é o lucro, é o quanto sobra lá embaixo. É isso que importa. Uma empresa que é focada em pessoas, em números, em resultado, em alta performance, ela não está preocupada só com o faturamento. Porque se você olhar só o faturamento, o que vai acontecer? Você pode ter uma empresa que fatura muito, mas que está endividada. Você pode ter uma empresa que fatura muito, mas que não tem lucro. E o segredo do sucesso de todas as empresas vencedoras é o lucro. Então, o segundo benefício que você vai colher com a aula de hoje é conquistar liberdade financeira. Uma empresa lucrativa, uma empresa de sucesso, ela te dá duas coisas: liberdade financeira, liberdade de tempo. Uma coisa puxa a outra. Se você tem liberdade financeira, você consegue contratar um motorista. Se você tem liberdade financeira, você consegue contratar uma governanta que vai fazer o almoço para você todos os dias, que vai cozinhar, que vai lavar, que vai passar. A liberdade financeira, consequentemente, te traz o quê? Liberdade de tempo. Uma coisa puxa a outra. Agora, a liberdade de tempo não te traz liberdade financeira. Se fosse assim, todo cara desocupado seria rico. Então, entenda uma coisa. Você saber fazer a gestão da sua empresa e aumentar o seu faturamento, as suas vendas, mas também aumentar o seu lucro, isso vai te dar liberdade financeira e liberdade de tempo. Consequentemente, você vai colher mais um benefício em aumentar o lucro do seu negócio. Você vai ter mais tempo com a família. Você vai ter mais tempo para conviver com a sua família, que é o que a maioria dos empresários não tem. Infelizmente, o dono de um negócio, o fundador, ele acaba trabalhando mais do que todo mundo. E ele ainda tem orgulho de dizer isso. Nossa, hoje eu trabalhei 12 horas. Cara, você não tem que ter orgulho de falar que trabalha todo dia que nem um condenado. Você não tem que ter orgulho de falar que você não tira férias há 3 anos. É triste ver um empresário que bate no peito e fala assim, eu não tiro férias faz 3 anos. Isso é triste de ver isso. Uma empresa não existe para fazer do dono um escravo. Uma empresa existe para dar lucro, para entregar algo para a sociedade, ao passo que o dono precisa, através da empresa, construir riqueza. A empresa não pode ser um cárcere privado. A empresa não pode ser para você uma cela, uma cadeia. Você tem que trabalhar de forma inteligente, estratégica, suficientemente para você ter lucro, mas para você também ter liberdade, ter tempo. Então você construir uma empresa que tem mais lucro, você vai ter mais tempo para a sua família. Eu vou mudar esse conceito na sua cabeça, de que você tem que trabalhar que nem um camelo para você ter sucesso. Eu faço as 3 refeições com a minha família já há uns bons anos. Eu planejei minha vida, eu planejei os meus negócios para poder estar mais perto da família. Quantas vezes eu estou postando stories, eu estou postando alguma coisa e eu estou almoçando com a minha família. Eu levo e busco os meus filhos na escola e eu nunca prejudiquei a empresa por causa disso. Porque são empresas que têm pessoas, que têm processos, que têm rotina e a empresa acontece com a minha presença ou não. As coisas acontecem, tá bom? Então você vai ter, após a aula de hoje, você vai ter mais o quê? Tempo com a família. Outro benefício que você vai colher após a aula de hoje, quando você aumentar o seu faturamento, o seu lucro, expansão do seu negócio. Simples assim. Por que as empresas não crescem? As empresas não crescem porque elas não têm lucro. E as empresas que têm lucro e não crescem, o que elas não têm? Gestão. As empresas que têm lucro e não crescem, o que ela tem? Maluquice. Infantilidade do dono. Dono que tem empresa, que tem lucro, mas a empresa não cresce é o quê? Moleque que não sabe fazer a gestão do negócio.
que sangra a empresa, retirando todo o lucro e torrando o lucro na sua vida pessoal. Isso está completamente errado. Então esse é um outro benefício que você vai colher, expansão da empresa. Outro benefício, Vini, eu sou sozinho, eu faço brigadeiro para fora. Ou Vini, eu tenho uma empresa com 10 funcionários, eu estou rodando em volta do rabo, eu não cresço mais. Outro benefício que você vai colher quando você aumenta o seu lucro. Contratação de pessoas. Você vai expandir a sua equipe. Então, tudo isso você tem que ter em mente. E eu estou falando todos esses benefícios para te estimular. Porque quando você aplicar as técnicas que eu vou te passar, depois os insights que você vai ter aqui, você vai conseguir expandir, você vai conseguir contratar pessoas, você vai conseguir comprar equipamentos, você vai conseguir investir mais em marketing. A maioria dos empresários não investe em marketing. Muitas vezes tem lucro, mas não tem um plano de marketing consistente, com investimento mensal. Tá bom? Então, eu vou te dar exemplos de empresas ou de segmentos que expandiram exponencialmente o seu faturamento e o seu lucro. E depois que eu citar esses exemplos, aí sim eu vou entrar na aula, no nervo da questão, e vou te falar o como que você vai fazer para aumentar o seu negócio, para aumentar o seu faturamento. A gente fica numa loucura do dia a dia, nós que somos empresários, a gente que tem empresa para tocar, a gente fica na loucura do dia a dia, a gente fica numa roda viva e a gente não pensa, a gente não para pensar, para estudar em como que a gente pode fazer diferente para a gente crescer o nosso negócio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, eu queria te dar alguns exemplos de segmento de empresas que cresceram, que aumentaram exponencialmente o seu faturamento e o seu lucro. Queria que você pensasse, até 10, 15 anos atrás, como é que eram as padarias do Brasil inteiro. Tem padaria aí perto da sua casa, você frequenta as padarias diariamente. Como é que eram as padarias do passado? Como é que são as padarias de hoje? Gente, mudou completamente. O que a padaria vendia antigamente? Antigamente a padaria vendia pão. Hoje você entra numa padaria, você se sente dentro de um big restaurante. Você se sente dentro de uma mercearia. Você se sente dentro de uma padaria. Você se sente dentro de vários negócios num lugar só. Eu brinco falando que hoje em dia a padaria vende até pão. Padaria vende até pão hoje. E o que padaria vendia? Pão. E hoje, qual é o produto que menos dá lucro para uma padaria? Pão. Porque pão é commodity. Pão tem lucro pequenininho. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, o que a padaria fez para aumentar o seu lucro e para aumentar o seu faturamento? Nós vamos falar já já. Então, padaria, ela aplicou um conceito de amplitude e de escala, de mix de produto. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco em como, na parte do como, tá bom? Então, padaria é um exemplo. Quero que você reflita, olha só como isso vai abrir sua cabeça. Quero que você reflita sobre posto de gasolina agora. O que posto de gasolina vendia e qual era o principal produto de um posto de gasolina? Posto de gasolina vendia gasolina, álcool e diesel. Vini, mas vendia? Não, ainda vende. Mas hoje, o que os postos de gasolina, todos têm. O que não tem está perdendo dinheiro. Tem o quê? Loja de conveniência. Todo posto de gasolina hoje, quando vai construir um posto da rede, procura um terreno grande que possa acomodar o posto de gasolina e uma loja de conveniência. Então hoje o posto de gasolina seguia um caminho parecido com o da farmácia. Vende até gasolina. Mas o que o posto de gasolina fez? Desenhou uma estratégia para aumentar mix, aumentar preço. Enfim, nós vamos falar disso já já, sobre o como, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar de exemplo, e a gente vai falar o como daqui a pouco. Quando você entra num supermercado e você vai comprar cerveja, o que geralmente tem do lado da cerveja? Pacote de amendoim. Por quê? Porque é uma venda casada, é uma venda cruzada.
Então essa é uma outra estratégia, mas nós vamos falar o como daqui a pouco, tá? Eu quero te dar um outro exemplo. A Netflix, um dos motivos que justifica o crescimento gigantesco, exponencial da Netflix no mundo inteiro, claro, a pandemia ajudou, foi a estratégia da recorrência. A Netflix desenhou um sistema para aumentar a recorrência de forma exponencial. Nós vamos falar de recorrência daqui a pouco também, tá bom? Quero te dar um outro exemplo. A Apple fatura muito dinheiro vendendo iPhone, vendendo fone de ouvido, vendendo notebook. O que você nunca parou para pensar é o tamanho do faturamento da Apple com a loja dos aplicativos da Apple. Assim que o iPhone foi lançado, o iPhone 1, a Apple e o Steve Jobs ainda era vivo, não focava tanto na venda de aplicativos. Quando eles entenderam isso, que eles poderiam aumentar o mix de produto, aumentar a venda através da venda de aplicativos, o Steve Jobs determinou e ordenou que se aumentasse o número de aplicativos, e a Apple então desenvolveu todo um ecossistema para ensinar desenvolvedores e para fazer com que desenvolvedores e empresas desenvolvessem aplicativos. Com isso, a Apple tem um faturamento gigantesco vendendo produto e vendendo aplicativo. Então, esse é um outro exemplo que eu queria trazer para você. Assim como todo mundo que tem celular Samsung ou com Android, a Samsung fatura com venda de quê? O Google fatura com aplicativos de vendas na Google Play. Tá bom? Então, aqui são alguns exemplos que eu queria te trazer de mercados ou de empresas que aumentaram drasticamente o seu faturamento e o seu lucro consequentemente. Agora, não se esqueça, faturamento não está diretamente ligado a lucro. Você pode faturar muito, mas você pode não ter lucro. Não esqueça isso. Lucro primeiro sempre. Não esqueça, sempre o lucro primeiro, depois o faturamento. Porque não adianta você só pensar em vender mais, faturar mais, se você não aumentar o seu lucro. Ok? Muito bom. Então, eu quero começar a falar agora como que você vai aumentar o seu faturamento e o seu lucro. Papel e caneta na mão, anota aí. Você tá comigo? Tá aqui comigo? Tá prestando atenção? Então vamos embora. Primeiro, eu vou até chegar mais perto aqui. Primeiro, eu quero que você entenda o conceito de escala e amplitude. Presta atenção, porque isso que eu vou te falar é extremamente importante. Você precisa entender isso. Se você é empresário, dependente do seu tamanho, ou se você quer ter o seu próprio negócio, você precisa entender o que é escala e o que é amplitude, tá bom? O que é escala? O que é? Eu quero escalar o meu negócio. O que é um negócio escalável? Escalar o seu negócio é quando você consegue aumentar exponencialmente as vendas do seu produto. Netflix é escalável, por quê? Porque é um produto digital que milhares de pessoas podem assinar e isso vai te permitir crescer muito rápido. Isso é escala. Escala é diferente de expansão. Eu vou te dar um exemplo de expansão. A escala, você cresce exponencialmente, você cresce muito, e aí o seu faturamento cresce muito, e o seu lucro cresce gigantescamente. Porém, na escala, o seu custo não cresce na mesma medida que o seu faturamento. Por isso que o lucro é muito maior. A expansão é diferente. Expansão é uma padaria, por exemplo. Você tem uma padaria, essa padaria tem um custo. Essa padaria tem um custo com funcionário, essa padaria tem um custo de luz, de água, de matéria-prima, ela tem um custo fixo, ok? Você tem uma padaria. Você tem lucro e você quer reinvestir o lucro. Você quer abrir uma segunda loja. Vamos supor que você tem nessa padaria 20 mil reais de lucro por mês. Quando você vai abrir uma segunda padaria, você vai ter que fazer um alto investimento de aluguel,
Você vai ter que fazer investimento de contratação de pessoas, de máquina, de móveis para essa padaria, de tudo que tem uma padaria. Então você tem um investimento alto novamente para montar sua segunda loja. Vamos supor que tudo vai bem nessa segunda padaria, que você está tendo também lucro igual à primeira. Se você tinha 20 mil reais de lucro na primeira padaria, com a segunda padaria você vai ter quanto agora? 40 mil reais de lucro. Porém, o custo da segunda padaria é o mesmo que a da primeira. Isso é expansão, isso não é escala, tá bom? Isso é expansão. Qual é a diferença básica? A diferença básica é que a expansão, quando você cresce, o seu custo aumenta na mesma proporção. A escala não. A escala te permite vender muito mais, aumentar o seu faturamento sem que você aumente tanto o seu custo. Então aqui a gente falou de escala, né? E agora eu quero falar para você de amplitude. E eu te ensinei a diferença de escala, de expansão e de escala. Agora eu quero falar para você de amplitude. E pouca gente fala de amplitude no mercado. Eu vejo as pessoas falando de lucro, eu vejo as pessoas falando de faturamento, mas eu não vejo as pessoas falando de amplitude. O que é amplitude? Amplitude é o tamanho da sua margem de lucro de acordo com o valor do seu produto. Eu vou te dar um exemplo. A Montblanc, uma caneta Montblanc, quanto custa? 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais. Tem caneta Montblanc de 10 mil reais. É um produto de luxo, é um produto de classe A, ok, está posicionado assim. O que é a Montblanc, o que é a BMW, o que é a Ferrari, o que é o iPhone, o que esses produtos têm em comum? São produtos que têm grande amplitude na margem de lucro. O preço é alto e o lucro é alto, então ele tem o que? Amplitude. Isso é amplitude. E escala. A escala não necessariamente você tem grande margem de lucro por produto, mas você tem o que? Quantidade. Você tem escala, tá? Qual é o pulo do gato? Sonho de todo empresário é você conseguir conquistar escala e amplitude. Se você entender esses dois conceitos, focar o seu negócio para ter lucro e você buscar sempre a escala e a amplitude, esse é o caminho das pedras. Então, o primeiro conceito que eu queria te ensinar, escala e amplitude. Queria saber se ficou claro para você. Então, escala, quantidade. E a escala, isso é importante. O custo não aumenta na mesma proporção que você cresce, tá? A amplitude é o tamanho do seu lucro por produto, não o lucro da empresa. E aí, quando você entende isso, você começa a trabalhar seu custo fixo, seu custo com pessoas, você começa a cortar custos que são desnecessários. Com isso, você está aumentando a margem de lucro da empresa. Você começa a agregar valor no seu produto para poder cobrar mais caro, porque o segredo, antes de pensar em dar desconto, pense em agregar valor e aumentar o valor do seu produto ao invés de ficar brigando por desconto, tá? Então, primeira forma de você aumentar o faturamento e o lucro da sua empresa. Primeira forma é gerando escala, aumentando a quantidade de vendas por unidade, e amplitude, aumentar a margem de lucro para um produto. Vini, como é que eu aumento a minha margem de lucro por produto ou por serviço que eu vendo? Agrega valor. E aí tem milhares de formas de você agregar valor ao seu produto para você poder aumentar o seu preço, tá bom? Então, escala e amplitude, tá? Quando a gente fala de aumentar preço, é uma outra forma de você aumentar o seu faturamento, mas aí é importante você ter cautela em aumentar preço. Vamos lá. Aumentar preço aumenta o seu faturamento e aumenta o seu lucro, tá? Mas você tem que tomar cuidado. Toda vez que você for aumentar preço, você tem que justificar isso de alguma forma para o mercado e para o seu consumidor. Então, você pode justificar, talvez, pelo aumento de alguma matéria-prima que você usa para produzir o seu produto, né? Você pode justificar o aumento do seu preço, aumentar a percepção, né? Você pode justificar o aumento do seu preço aumentando a percepção de valor do seu cliente, agregando valor,
né? Então, eu tenho um caso negativo de aumento de preço. A Netflix, após a pandemia, aumentou os preços. Se eu não me engano, a Netflix aumentou em 21% o valor da sua assinatura. E a Netflix vem perdendo muitos assinantes. Muitos assinantes. Por quê? Porque ela aumentou o preço, mas ela não agregou valor. Continua tudo igual, ela só aumentou o preço. E aí o cliente, ele não tem essa percepção de valor agregado, né? Então é perigoso. Você não deve ficar refém do desconto, mas se você encontrar formas de agregar valor ao seu produto, você vai ter como justificar e vai poder aumentar o seu preço com mais tranquilidade, tá? Outra forma de você aumentar o seu faturamento, que muitas vezes a gente não pensa, é você aumentar o seu mix de produto e serviço. Então, por exemplo, eu vendo brigadeiro para fora, eu faço brigadeiro, eu vendo brigadeiro, só que brigadeiro sabor o quê? Chocolate. Cria o brigadeiro com recheio de morango, cria o brigadeiro branco, cria o brigadeiro de sabor, sei lá, de frutas vermelhas, cria o brigadeiro sabor café. É mix. Eu vou te falar uma coisa. O que diferencia um mercadinho da esquina do Pão de Açúcar? Eu sei que eles têm tamanhos diferentes, mas uma das coisas que diferencia um mercadinho da esquina por uma grande rede de supermercado é a quantidade de mix de produto. Você vai no mercadinho pequeno ali, ele tem 2 ou 3 marcas de arroz. Você entra no Pão de Açúcar, no Carrefour, você entra nos big hipermercados, o que ele tem lá? Uma quantidade gigante de mix de produto. Então, uma outra forma de você aumentar o seu faturamento é você aumentando a oferta. É você colocando mais produtos na prateleira. Como? Aumentando o mix de produto. Isso funciona para produto, isso funciona para serviço. Isso é tão importante que você com certeza já passou por essa situação. Quantas vezes você foi no supermercado e o caixa falou assim: teve algum produto que você não encontrou? Por que o caixa faz essa pergunta? Porque para um estabelecimento comercial no varejo, não ter um produto é péssimo. Isso chama ruptura. Porque além de você não comprar o que você queria e não ter esse produto no mercado, você vai comprar na concorrência. E aí eu queria que você refletisse, independente do que você vende, é você pensar no mix de produto. Porque se você vende uma quantidade X por mês, não está conseguindo aumentar suas vendas, e aí é outra aula que nós vamos ter aqui, eu vou falar de marketing. Se você não está conseguindo aumentar suas vendas, você não está fazendo marketing. Alguma coisa está errada no seu negócio. Vinícius, eu vendo mentoria, não estou conseguindo aumentar a quantidade de aluno. Alguma coisa está errada no seu marketing e no seu departamento comercial. Isso é um assunto para outras lives que a gente vai ter ao longo desses 10 dias, tá bom? Então, aumentar o mix de produto é uma grande saída para você poder crescer, tá? Outra coisa que eu quero falar para você, que é óbvio, forma de você aumentar o seu faturamento, aumentar o seu número de clientes. Então, como é que você pode crescer, né? Você pode aumentar o mix de produto, você pode aumentar o valor do seu produto e você pode aumentar o número de clientes. Portanto, o que você precisa entender é que o empresário de sucesso, ele é um cara que ele é muito focado em número, ele é muito focado em vendas, ele é muito focado em lucro. Aquele empresário que cuida de tudo, mas ele não é neurótico, não é obcecado por vendas, não vai crescer. O empreendedor, o empresário tem que ser uma pessoa obcecada, obstinada por resultado, por número, de venda e de lucro. Não seja só obstinado por faturamento, seja obstinado por lucro. Você tem que ter lucro, o que importa é lucro, tá bom? Só que o lucro depende do faturamento. Se você não fatura, você não tem lucro. Uma coisa está ligada à outra. Agora, não necessariamente, eu já falei aqui, vou repetir, se você tem faturamento, você tem lucro, tá? Agora, uma coisa está ligada à outra. Então, aumentar o número do cliente. Aí é que vem o pulo do gato. Vini, e o que eu tenho que fazer para aumentar o meu número de clientes? Nas próximas lives eu vou falar.
Inclusive, eu te desafio a trazer 3 ou 4 amigos empresários ou empreendedores para as próximas 9 lives que a gente vai ter, tá? Outra forma de você aumentar faturamento e lucro, e essa é uma que eu adoro, porque esta forma de aumentar o faturamento é o sonho de todo empresário, e isso tem nome, isso se chama recorrência. Cara, a recorrência é o sonho de todo empresário. O que é recorrência? É o seu cliente comprar de você várias vezes, mensal, semanal, quinzenal, semestral, anual, não sei. Existem vários tipos de recorrência. Netflix é um serviço de recorrência. Assinatura de vinho, que você recebe os vinhos na sua casa todo mês, é recorrência. A sua televisão a cabo é recorrência. O seu celular que você paga todo mês é recorrência. Sonho de todo empresário é a recorrência. Você compra arroz todo mês? Compra. Agora, quando você desenvolve um produto ou um serviço, onde o seu cliente coloca lá um cartão de crédito e é cobrado todo mês, aí é uma recorrência espetacular, é uma recorrência automática. Então, a recorrência é a coisa mais gostosa que a gente tem sobre faturamento, né? Por exemplo, a recorrência ela pode ser de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo. Você compra geladeira todo mês? Não, você não compra geladeira todo mês. Você não compra fogão todo mês. Você não troca de carro todo mês. Então, independente do prazo da recorrência, o que as marcas fazem é um trabalho de marketing para aumentar a sua recorrência, para que você volte a comprar daquela mesma marca. Infelizmente, é algo que o empresário não se preocupa, é algo que o empresário não costuma se preocupar, tá? Então, por exemplo, quando você vai no salão de cabeleireiro e a cabeleireira fala assim: olha, Marcela, eu vou te dar aqui esse cartãozinho e você vai carimbando. Quando você completar 10 cortes de cabelo, você ganha um. O que a cabeleireira está tentando fazer aí? Aumentar a recorrência, aumentar a fidelização, porque recorrência está ligado à fidelização. Quando você aumenta a recorrência, você fideliza. Se você fideliza, você está aumentando a recorrência. Um outro ponto importante para você aumentar o seu faturamento é você trabalhar a venda de combos, que eu estava falando aqui no começo, que é a venda casada, né? Que é a venda cruzada, porque venda casada é proibida no Brasil. É a venda casada. Quando você coloca uma cerveja para vender e do lado você coloca o amendoim, você está criando um combo. Quando você vende marmitex de almoço e você oferece também a salada ou a sobremesa, você está criando um kit. Isso também é combo. Por isso que é importante, se você tem um mix de produtos, se você tem uma quantidade de produtos ou serviços que te permita fazer combo, faça combos. Porque você vai vender mais produtos combinados e, consequentemente, você vai aumentar o quê? O seu ticket médio. Ticket médio é a quantidade média do valor médio que os clientes gastam com você. E isso é fundamental. Para você aumentar o seu faturamento, você tem que aumentar o seu ticket médio. Eu queria dar um exemplo aqui, que eu lembrei. Eu tenho um portal de cursos online com mais de 40 mil alunos, um dos maiores portais do Brasil de cursos online para profissionais de saúde. Eu comecei há 12 anos atrás, sozinho no quintal da minha casa com esse portal. E eu apliquei, o que eu ensino para vocês é algo que eu vivi. Eu apliquei no meu negócio as técnicas que eu ensino para aumentar o faturamento. E uma das coisas que eu fiz na EAD Plus foi aumentar o valor, agregar valor ao meu produto, aos meus cursos e aumentar muito o ticket médio. Vou dar um exemplo muito bacana, muito fácil de você entender. Quando eu comecei há 12 anos atrás, eu vendia cursos pequenininhos, cursos livres, cursos de educação continuada. E eu vendia cursos a R$80. Então o que eu vendia? Eu vendia pão francês. Comecei assim lá 12 anos atrás. Aí chegou uma hora que eu falei assim,
mas eu estou vendendo curso a R$80, minha margem de lucro é pequena. Eu tenho pouco valor agregado. Aí eu tomei uma decisão. Eu não vou mais vender curso baratinho a R$80, eu estou vendendo pão francês, eu tenho que ter muita escala para ganhar dinheiro. E qual é o segredo? Juntar escala com amplitude. Quem estava aí no começo da live aprendeu o que é amplitude. E eu tomei uma decisão, falei, eu não vou mais fazer curso baratinho, vou fazer cursos intensivos, com uma carga horária maior, e aí eu deixei de gravar cursos de 10 horas, comecei a gravar cursos de 60 a 120 horas de duração, e lancei a R$1.200. Eu saí de um curso de R$80 para R$1.200. Um certo medo na época, mas muito seguro. E confesso que eu fiquei com receio. E assim que eu lancei, o meu faturamento estourou, deu certo. Por quê? Porque eu agreguei valor, eu estava entregando um negócio muito maior, muito melhor, com uma carga horária muito maior, a R$1.200. Então eu saí de 80 para 1.200. Logo na primeira semana que eu lancei, estourou de vender. Eu falei, tô no caminho certo. Porque você nunca parou para pensar que a percepção de valor que o seu cliente tem está direcionada ao preço. Quantas vezes você foi comprar um produto que era muito barato, que você pensou assim no seu subconsciente, isso não deve ser bom, é muito barato. Então você precisa tomar cuidado com esse lance de reduzir preço. E também não tem que ter medo de aumentar o seu preço, desde que você agregue valor ao seu produto ou ao seu serviço. Então curso, quando eu aumentei de 80 para 1.200, para R$800, eu estava vendendo serviço, eu não estava vendendo produto. Então essa foi a primeira onda minha que eu tive de aumento de valor, de faturamento. Eu parei de vender cursos no meu produto de 80 e passei a vender a 1.200. Depois eu tomei uma segunda decisão, que foi uma das mais assertivas da história dessa empresa. Aí eu comecei a focar em produtos de ticket médio ainda mais alto. Eu vendia cursos a 80, passei a vender a 800, 900, 1.000, 1.200 e comecei a vender curso a 8.000. Aí eu entrei no segmento de pós-graduação. Aí foi o pulo do gato. Por quê? Eu vendia curso a R$80, passei a vender a 800, depois a 8.000. Só que o produto que eu vendia de 8.000 era uma pós-graduação parcelada e o aluno está comigo todo mês. Esse é o sonho de todo empresário. Aí eu entrei no mercado da recorrência. Então eu criei um mecanismo para conseguir aumentar o meu preço, aumentar o meu lucro, agregar valor, entrar no mercado de recorrência e ter o quê? Amplitude. Então, o que eu busco hoje? Eu busco escala e eu busco amplitude. Então, esses são os pontos principais para você aumentar o seu faturamento e para você aumentar o seu lucro, tá bom? Estamos chegando ao final da nossa Masterclass e eu tenho um recado importante para te dizer. Dia 1º de setembro, hoje nós terminamos a primeira aula do esquenta da Masterclass, que vai acontecer dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro, às 8 horas, a tão esperada Masterclass, Minha Empresa Milionária, independente do tamanho da sua empresa. Então eu gostaria que agora, finalizando a live, você fosse no link da minha bio, ou que você fosse em www.viniciuspedroso.com.br, clica lá, faz a sua inscrição para você entrar no nosso grupo VIP, onde está uma galera de empresários que você vai se conectar. Você entra no nosso grupo VIP. Amanhã nós estamos de volta com mais um assunto mega matador. Acompanha o feed aqui, tá bom? E aí eu quero te pedir mais um favor antes da gente terminar. Terminando a live, eu vou postar essa live aqui no meu feed e eu gostaria que você fosse lá e deixasse o seu comentário do que você aprendeu, ou que você comentasse, nem que seja para escrever um obrigado, para você praticar a lei da reciprocidade, tá bom? Um beijo no seu coração e parabéns às pessoas que ficaram aqui buscando conhecimento para transformar o seu negócio em um negócio lucrativo e um negócio milionário, tá bom? Amanhã, 9 horas, eu tô aqui no mesmo horário. Convida as pessoas que você entende que gostariam de ter uma vida mais tranquila, uma vida mais abundante, uma vida com mais liberdade financeira, tá bom? Beijo e até amanhã.